tantas coisas, mas às vezes a gente se esquece de ouvir. E a gente quer ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvir o que o Senhor tem para a gente. Porque nós sabemos que o Senhor tem coisas especiais para a gente. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Acorda aí, gente. Gente, é o seguinte. Não tem como não dizer isso. A alegria é uma das emoções mais fundamentais do ser humano. É uma das emoções mais fundamentais, conforme, por exemplo, tradicionalmente foram enumeradas as emoções. A alegria, ela é fundamental para a vida humana. A alegria é fundamental para você. De modo que os que não buscam alegria estão, com certeza, desvirtuados de seu pensar. Porque todos nós buscamos alegria. Momentos alegres, momentos especiais. Irmãos, nós vamos ajuntando as coisas alegres, porque essa é a nossa busca. Como é bom, por exemplo, quando a gente se forma numa faculdade. A alegria de entregar um maldito TCC, irmãos, é um negócio impressionante. É impressionante. Aquele TCC que fica escravizando a sua alma, os seus ombros, e você passa lá 1 ano e meio, às vezes 2 anos, escrevendo um TCC, e quando você entrega o TCC, quando você é aprovado no seu TCC, uma alegria brota no seu coração, não é verdade? Alegria. Por exemplo, quando o seu time ganha o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu torço para o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro ganhou o último brasileiro, o último e único, em 1971. Nem nascido eu era, irmãos. Ou seja, eu não tenho essa alegria. Já ganhamos a Libertadores, é claro, isso trouxe uma profunda alegria para mim, né? Mas alegria é quando a gente começa um namoro. E às vezes quando a gente termina também, porque está sufocado numa relação penosa, e quando você termina, ai meu Deus, que alegria, recomeçar a vida. Mas irmãos, quando você começa o namoro, uma alegria, irmãos, alegria. Você sabia que os antigos filósofos chamados estoicos, os estoicos, eles separavam a alegria do júbilo? Eles opunham o júbilo à alegria, dizendo que a alegria brotava de um olhar racional. A alegria brotava de um estado normal. A alegria vinha de um espírito não doente. O júbilo não. O júbilo para eles era uma alma que exultava, que se jubilava sem fundamento nenhum. Não havia fundamento para essa alegria, por isso júbilo. E eles diziam que esse júbilo era uma coisa patológica, era uma doença. Se não há fundamento para a alegria, por que alegria? Por que eles estão alegres? Eles não têm fundamento. Qual a alegria deles? Qual o fundamento da alegria deles? Eles são doentes. E aí eu passo até a pensar, por que os religiosos fizeram a opção pelo júbilo? Essa excessiva alegria, mesmo sem causa, mesmo sem fundamento. Irmãos, nós estamos falando de um dos sentimentos mais fundamentais, de uma das emoções mais fundamentais. Todos nós aqui buscamos a alegria. Todos nós buscamos a alegria. E talvez a pergunta que você começa a fazer é: então, como eu busco de fato a verdadeira alegria? Sabe por quê? Porque o contrário também é uma verdade. O contrário é uma verdade. Aliás, a carta de Paulo aos Filipenses, pelo menos em 2 ocasiões, mostra o apóstolo extremamente triste, angustiado. Por exemplo,
quando Epafrodito estava quase à morte. Ele diz isso na sua carta. Era um amigo, quase à morte. Uma tristeza ocupou o coração do apóstolo Paulo. Porque o seu amigo Epafrodito, que foi aquele... Gente, Epafrodito é um nome esquisito, mas era um amigo de Paulo, que pegou as doações da igreja de Filipos e levou até o apóstolo Paulo. Paulo, estou trazendo essas doações da igreja de Filipos, porque a gente sabe o que você passa, quais são as situações que você passa de escassez, e eu trouxe essas doações. Um amigo dele, quase à morte, ele se entristeceu, a igreja de Filipos se entristeceu. Sabe uma outra coisa que entristeceu o apóstolo Paulo? E ele confessa em sua carta, dizendo assim: lágrimas se ajuntam em mim. São aqueles inimigos da cruz, porque Paulo foi o sustentador da graça, da justificação pela fé, e alguns contrários à cruz, contrários ao evangelho, passaram a semear em Filipos uma teologia maluca, dizendo: não, é preciso circuncidar na pele, é preciso circuncidar no corpo, a cruz não é suficiente. Paulo se entristeceu ao saber que tinham intrusos, adversários da cruz, inimigos, e ele os chama de inimigos da cruz. Irmãos, nós buscamos a alegria porque o contrário também existe. Passamos por situações que esmagam a nossa alma, que deterioram as nossas alegrias. Essa semana eu passei por isso. Eu confesso a você, eu e Tiago Gomes passamos por isso juntos, porque fomos, alguns seminários da igreja também foram com a gente, o André, Simon, o Brás, que agora vai assumir uma das nossas igrejas, em nome de Jesus, grande Brás. Nós passamos porque um jovem, a gente orou tanto por esse jovem, tanto, a gente orou, a gente intercedeu, a gente visitou um jovem de 31 anos, ele não suportou a violência do câncer e morreu. Isso provocou uma tristeza nos nossos corações. O contrário existe também, a tristeza esmaga as nossas almas, mas isso não invalida a nossa busca por alegria. Nós buscamos alegria, precisamos buscar. Agora, qual é a verdadeira alegria? Porque tem muitas alegrias que acabam se tornando nossas próprias prisões. Eu diria para você que quem fuma uma maconha está buscando alegria, sabia disso? Eu acho que eu chutaria as minhas fichas nisso. Ele está buscando alegria, ele está buscando prazer. Alguém que usa uma droga, no fundo ele está ali tentando encontrar um fundamento para a alegria, ou pelo menos alguma coisa que disfarce a sua dor, que disfarce a sua angústia. Por isso eu não tenho um olhar julgador para quem hoje enfrenta um problema na dependência química. Nós temos que amar essas pessoas e temos que mostrar para elas que a verdadeira alegria é Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Mas a carta aos Filipenses mostra qual é a verdadeira alegria. Sabe o que é a verdadeira alegria? Primeiro, não depende exclusivamente das circunstâncias. Não depende exclusivamente. Não estou dizendo que as alegrias não dependem de circunstância nenhuma. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a alegria não depende exclusivamente das circunstâncias. Vamos ler o verso 7 do capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha lá: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Irmãos, essa carta aos Filipenses foi escrita por Paulo em uma prisão. Ele está dizendo, evidenciando isso: quer nas correntes que me prendem. Por isso eu digo a você, a alegria não depende exclusivamente das circunstâncias, pois elas podem ser completamente contrárias e ainda assim eu ter uma profunda alegria. Queridos, essa carta de Filipenses é uma carta que pelo menos por 16 vezes Paulo fala sobre a alegria. Alegrai-vos no Senhor. Esse é o apelo do apóstolo Paulo aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Como o homem preso pode sentir alegria?
Veja o Lula tentando escapar com todas as forças de uma prisão. Contratou advogados, um até que agora, que foi até presidente do STF. Ele está, meu irmão, contratando Deus e o mundo, o diabo e todos os seus anjos para sair da prisão, porque ninguém pode ser feliz numa prisão. Paulo foi. Paulo cantou hinos na prisão. Paulo cantou hinos na prisão. Paulo louvou ao Senhor na prisão. Paulo sentia alegria no meio da prisão. E mais, Paulo reinterpretava os seus próprios sofrimentos, a angústia das correntes, por causa dessa alegria. Veja comigo o verso de 12 a 14 do capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Verso 14: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Irmãos, veja só, Paulo reinterpretou a sua prisão, Paulo reinterpretou suas correntes, pois no coração dele brotava uma alegria que não dependia das circunstâncias. Irmãos, os que estão em Cristo não dependem exclusivamente das circunstâncias para serem felizes ou felizes. Eles não dependem, porque há uma alegria muito maior, há um fundamento muito mais sólido onde ancorar os nossos corações, as nossas certezas, as nossas convicções e a nossa fé. Jesus, o nosso maior fundamento. Mesmo diante da morte, da perversa morte, para a qual todos nós estamos destinados, mesmo diante dela, podemos sentir uma profunda alegria em Cristo Jesus, pois Ele venceu a morte e venceu por todos nós. Irmãos, o próprio Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, disse assim: para mim o morrer é lucro. Morrer é lucro. Viver é Cristo, mas morrer é lucro, porque com a morte, eu o quê? Eu me aproximo da eternidade com Deus. Então, primeiro, a verdadeira alegria não depende exclusivamente das circunstâncias, porque os crentes em Jesus têm um fundamento muito mais sólido. Amém? Segunda coisa, a verdadeira alegria brota da consciência de sua missão, da consciência de sua vocação. Veja comigo a partir do verso 17 o que a palavra de Deus diz. No capítulo 1, verso 17 diz: aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? Que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me acontece resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma outra coisa que eu preciso aprender sobre a alegria é que a alegria verdadeira brota da consciência de nossa missão, de nossa vocação. Irmãos, Paulo passou por tudo. Lá no capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me... Mas por que ele disse isso? Porque ele já passou por tudo. Ele passou por fome, naufrágios, ele já passou por pestes, perseguição, ele passou por tudo. E ele dizia, dentro do seu próprio coração: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vocês se lembram lá no capítulo 20 de Atos? Paulo junta os anciãos de Éfeso em Mileto, e ele se despede dos anciãos de Éfeso dizendo: eu não vou ver mais o rosto de vocês. Eu estou indo para Jerusalém, Roma, e lá eles vão o Espírito Santo está me avisando, lá eles vão acabar comigo.
eu vou ser entregue como oferta de Libaó. Vocês não verão o meu rosto mais. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto se cumpra o ministério proposto por Cristo Jesus. Irmãos, a verdadeira alegria, Tiago Gomes, Mariana Machado, um homem e uma mulher de Deus, abençoados, que se formaram no seminário também, foram contratados pela igreja agora para abençoar vidas, em nome da Rebeca também, olha aí que coisa benção. Meu Deus, só gente boa, se unindo ao corpo pastoral da igreja para abençoar pessoas. Veja só, irmãos, é a consciência dessa missão que faz com que a nossa alegria brote. A pergunta é: você tem consciência da sua missão? Você tem consciência da sua vocação? Irmãos, é nítido ver um profissional que ama a sua profissão, é nítido. Há tantas pessoas que às vezes vivem vidas tristes, amargadas. Por quê? Porque não vivem a sua vocação. Assumiram um compromisso profissional simplesmente por uma questão que financeira, se arrebentou. Estão tristes, ganham até dinheiro, mas tristes. Estão sucumbidos à sua própria angústia. Por quê, irmãos? Porque a consciência da nossa vocação, da nossa missão, traz alegria para os nossos corações. Paulo tinha consciência da vocação, apesar de todos os males pelos quais ele passava, apesar de todas as aflições, angústias, perseguições. Ele tinha consciência de sua vocação, ele tinha consciência de seu projeto. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Irmãos, qualquer profissional, qualquer vocacionado, isso não tem a ver só com o ministério pastoral, isso tem a ver com a vida. Se não tiver consciência de sua vocação, vai ser um homem e uma mulher frustrados que caminham pela vida. Você sabe qual é a sua vocação? Você precisa decidir isso. Você precisa amar isso aí. Você precisa gastar dias da sua semana, horas do seu dia, para você pensar qual é a sua vocação, encontrar a sua vocação. Irmãos, como é bom encontrar a nossa vocação. Eu encontrei a minha vocação aos 17 anos. Aos 17 anos eu entendi que eu seria pastor. Meu pai dizia assim: não, você precisa fazer direito. Eu falei: pai, não vai dar para fazer direito, o negócio não está, direito. E aí a gente começou numa discussão e tal, e eu falei assim para Deus, porque todos diziam: você tem um chamado pastoral, você tem um chamado pastoral, você tem. Eu falei assim: ó, Deus, se o Senhor tem esse chamado para mim, eu quero ouvir dos próprios lábios do meu pai. Irmãos, eu me lembro até hoje, o dia que o meu pai me chamou no quarto e disse assim: filho, você é um pastor, e eu quero te levar para o melhor seminário de teologia do Brasil. Na cabeça dele era o Seminário do Sul, e é mesmo, um grande seminário. Não, e é um grande seminário, é um grande seminário. Aliás, nesse tempo agora está muito bom. O Seminário do Sul está uma bênção, irmãos. Que lugar devocional da presença de Deus. Uma bênção do Senhor, grande seminário. Tem mais de 110 anos o Seminário do Sul, formando teólogos, pastores. Irmãos, incrível, incrível. E eu fui para o Seminário do Sul, estudei 4 anos no Seminário do Sul. Irmãos, deixa eu te falar, eu honrei cada centavo que meu pai investiu lá. Eu chegava na biblioteca 8 horas da manhã, todos os dias, every day, irmãos. Todos os dias, 8 horas da manhã, e só saía da biblioteca 18 horas. Eu tinha um intervalo de almoço, eu estudava 8 horas por dia. 8 horas por dia, irmãos, eu não estou brincando, era 8 horas por dia. Eu estudava 2 horas de grego todos os dias. 2 horas de grego todos os dias. Em 1 ano e meio, eu estava junto com o meu professor dando aula de grego para os alunos da graduação. Pra você ter uma ideia, eu estudava, eu era apaixonado por isso, porque essa era a minha vocação. Eu falei: eu vou estudar muito, mas vou estudar muito, porque a minha vocação, irmãos, fazer a coisa com paixão é muito gostoso. Você tem que descobrir a sua vocação. Se você acha que escola é chata, é um pouco mesmo, mas quando você descobre a vocação, meu irmão, se torna um negócio gostoso demais. Você já viu um médico que ama a sua profissão? Como que ele chega feliz no hospital? Ele salva vidas, e às vezes ele se entristece porque ele perde vidas, mas ele diz assim: eu vou salvar mais vidas, eu vou abençoar mais pessoas.
Nós levamos alguns médicos da nossa igreja para a Atitude Circos. Você via no rosto deles a alegria de ser médico, a alegria de ajudar pessoas. Você já viu uma enfermeira que ama as pessoas? Eu amo as enfermeiras, minha mãe é enfermeira, que amam pessoas. Irmãos, é incrível, é incrível. Qual é a sua vocação? Essa vocação te trará alegria. Amém? Amém? Qual é a sua vocação? É ser um bom advogado? Seja um ótimo advogado. Seja um ótimo. Se é um juiz, seja um juiz. Eu já disse para uma menina que está fazendo direito, vai entrar na Emerge. Emerge é um grande curso que tem aqui no Rio de Janeiro. Eu falei assim, ó, eu estou esperando você entrar no Supremo Tribunal Federal do nosso país, porque eu só espero isso da nossa juventude. Só espero grandes juízes, grandes professores da nossa universidade, grandes médicos. Eu só espero isso de vocês. Eu disse para um jovem aqui essa semana, eu falei assim, ó, você quer passar no Enem? Ele quer. Então estude o dia inteiro, esfole os seus olhos no livro. Quer passar no concurso? Estude o dia inteiro, perca a sua vida, irmãos, faça isso, estude. Eu disse isso para um jovem há uns 6, 7 anos atrás. Ele, pastor, eu quero passar no concurso e tal, não sei o que. Eu falei assim, irmão, vai para uma biblioteca, vira um rato de biblioteca. Sabe o que aconteceu? Ele passou no concurso. Está bem mas bem da vida, bem. Estou até pedindo uma oferta para ele, já aqui do púlpito. Estou brincando, irmãos. Consciência de vocação, isso traz alegria para os nossos corações, amém? Agora abra o capítulo 2, veja só o que traz alegria. Veja só, verso 2, capítulo 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Está vendo? Completem a minha alegria. Ele vai falar de comunhão, de unidade, mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só espírito, uma só. Não façam por ambição, nem por vaidade, mas humildemente. Ele diz assim, a partir do verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele fala da humildade de Jesus, considerar o outro superior a si mesmo. Ele está falando aqui de comunhão, irmãos. Sabe, a alegria brota da unidade. O Biuan é uma juventude feliz, por quê? Porque estamos juntos, amém, irmãos? Nós estamos juntos. Vamos para a cidade de Deus, vamos para a cidade de Deus, vamos para o lixão do Gramado, nós vamos para tudo quanto é lugar, irmãos. Essa juventude aqui é uma juventude corajosa, de jovens que vão na cidade de Deus, mesmo com fuzil, que vão lá no Jardim Gramacho, mesmo com fuzil, mesmo com traficantes, mesmo com gente armada. Nós vamos para tudo quanto é lugar, porque o nosso coração é um só. Por isso chamamos Biuan. Essa é a nossa identidade. Somos um só corpo. Isso traz alegria para a gente, amém, irmão? Nós somos um. Veja, eu tenho uma unidade incrível com o pastor Tiago e o pastor Tiago Gomes. Já estou profetizando, ó. Veja, receba aí em nome de Jesus. Uma perfeita unidade, irmãos. Quase que eu estraguei um negócio aqui, ó, de pedal aqui, que eu nunca vi. É muito pedal para tocar um instrumento. Quase que eu estraguei aqui, para honra e glória. Não, honra e glória de Deus não. Mas há uma unidade incrível. Eu, Tiago Gomes, né, pastor Tiago, Mariana, uma unidade na nossa liderança. Raíli, queridos, a gente ama estar junto. A gente ama rir um do outro, fazer piada um com o outro. Há uma unidade incrível. É essa unidade que tem que ocupar os nossos corações. Sabe por quê, irmãos? Unidade traz alegria. Você já viu um namoro com gente assim esquisita? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Não traz alegria, não dá, irmãos. É jugo desigual que a gente dá o nome, né? Jugo desigual, irmãos. Namoro com jugo desigual é uma desgraça. Você vê uma menina, pastor, eu quero ser missionário no Zimbábue. É o menino, pastor, eu quero ser um ator de Hollywood. Não dá certo, irmãos. Ambas as profissões são lindas. Eu não estou criticando quem é ator ou quem é missionário, não. São profissões lindas. Você pode ganhar pessoas, evangelizar, falar do amor de Jesus em ambas as profissões, em ambos os ministérios. Porque eu considero a vida de um ator um ministério, de um cantor um ministério, de um artista um ministério, de um pastor um ministério. Tudo é ministério, mas são caminhos o que, irmãos? Diferentes. Não vai dar certo, tem que ter unidade. A menina é trabalhadora, o rapaz é um preguiçoso, vai dar certo?
Mas pastor, ele tem uma barriga tanquinho. Pode ter tanquinho, pode ter tudo, irmão, mas você não vai aguentar esse cara, porque ele é preguiçoso. Você sai 6 horas da manhã para trabalhar, ele sai 6 horas da manhã, eu vou surfar, vou pegar uma onda no recreio. Irmão, vai pegar uma onda? O cara está com 30 anos pegando onda. No sábado eu até entendo, agora dia de semana pegar onda com 30 anos, meu irmão, você tem um problema. Você tem que trabalhar, amado. Você está com 30 anos. Ó, eu até acho que você tem que sair da sua casa, morar numa casa sozinho, curtir a tristeza, a angústia, para aí você se desesperar e vir arrumar uma esposa de Jesus aqui, amém? É isso, irmãos. Não vai dar certo, não dá certo. A mulher é super trabalhadora, super estudiosa. Ao contrário também, o cara é super estudioso, super trabalhador, e a mulher é encostada, muito encostada. Não vai dar certo. Não dá certo, irmãos. Caminhos diferentes. Mas pastor, eu estou sentindo tanta alegria de sustentá-lo. Vai sentir por 1 mês. Depois que você se casar, vai vir um 2º mês, vai vir o 3º mês, o 4º, o 5º vai começar a angustiar, o 6º você vai querer morrer, o 7º você vai querer que alguém faça você virar, desaparecer do mundo. Você vai querer ir para a ionosfera. Pastor, tem como ir para a ionosfera? Você vai querer ir para lá, porque não está indo. Irmãos, unidade. Namoro tem que ter propósito, tem que ter unidade, tem que ter mesmo objetivo. Eu vou arrumar um namorado que queira a mesma coisa que eu quero, que tenha o mesmo sonho. Pastor, eu quero ser uma pastora. Arrume alguém que queira ser um pastor também abençoado, que queira viver o ministério, viver integralmente o ministério. Irmãos, a pessoa, mas eu quero ir fazer missão em outro país. Você vai ter que se casar com uma pessoa que entenda isso, que compreenda, que queira viver isso com você. Você está entendendo isso, irmãos? Unidade de propósito. Unidade de propósito. Eu quero terminar minha palavra hoje com uma 4ª coisa. A verdadeira alegria brota das pessoas que levamos aos pés de Jesus. A verdadeira alegria brota das pessoas que levamos aos pés de Jesus. Veja o capítulo 4 dessa carta. Olha o que diz. Portanto, meus irmãos, capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha, fala bem alto, a minha e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. A alegria brota das pessoas que a gente leva aos pés de Jesus. Irmãos, eu não sei se você quer viver aquela realidade triste, angustiante de um Jeremias, que nas suas lamentações disse: dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. Ou se você quer viver uma alegria em Cristo Jesus, se você quer viver uma alegria em Cristo Jesus, saiba que Paulo teve uma profunda alegria pela igreja de Filipos, pelos filipenses que ele mesmo levou até os pés de Jesus. Gente, como eu vejo as pessoas se emocionando lá na piscina do batismo, vejo os jovens entrando na piscina lá e batizando, e aquela alegria de você mergulhar uma pessoa nas águas, dizendo: você morreu para o pecado, você morreu para as drogas, você morreu para as iniquidades, você morreu para os vícios, e agora você está levantando para a novidade de vida, para uma vida extraordinária, uma vida linda, uma vida em Cristo, uma vida de expandir o seu reino, de falar do nome de Jesus. Irmãos, como é gostoso ver pessoas mergulhando nas águas, dizendo: eu morri para o mundo e vou viver para Deus. Eu vou viver para Deus. Paulo tinha uma profunda alegria pela igreja de Filipos, porque ele mesmo afundou com suas próprias. Ele começou com as mulheres num rio, numa reunião de oração, e ele foi pregando o evangelho, irmãos. Uma igreja extraordinária que se tornou uma igreja sustentadora de seu ministério. Ele diz na sua carta: vocês
ele recebeu notícias de Epafrodito que levou a ele o sustento. E ele disse: vocês são muito especiais para mim, porque vocês se preocupam com a minha necessidade, vocês mandaram comida para mim. Eu sou muito feliz por ter vocês como irmãos, porque vocês me sustentam, e eu não estou correndo atrás de oferta. Paulo diz: a minha preocupação não é oferta, mas o que vocês ganham ao fazer isso. Paulo tinha alegria, porque ele mesmo ganhou cada uma daquelas pessoas para Jesus. Vamos viver um ano alegre, irmãos. Quero desafiar os jovens dessa igreja, todos os jovens dessa igreja, todos, a totalidade dos jovens, vamos ganhar gente para Jesus, porque essa é a nossa maior alegria. A nossa maior alegria é ganhar pessoas para Jesus. A nossa maior alegria é pregar o Evangelho de Jesus. A nossa maior alegria é mostrar que o ano aceitável do Senhor é o ano que a gente vive na presença dEle. A nossa maior alegria, a nossa maior alegria, a nossa maior alegria é viver o reino de Deus, é viver cheios do Espírito Santo de Deus, é viver a palavra de Deus integralmente, e é vivê-la espalhando a todos os ouvidos, a todas as nações, a todos os povos. Irmãos, eu já vejo essa juventude enviando missionários para a Europa. Já vejo isso, irmãos. Vejo essa juventude enviando jovens para a Europa, enviando jovens para a África, enviando jovens para os países aqui da América Latina, porque nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos plantar igrejas, nós queremos viver a vida do apóstolo Paulo, e nós queremos ter a alegria que brota de corações rendidos aos pés de Jesus. Irmãos, nós vamos viver uma alegria profunda nessa cidade do Rio de Janeiro, ver jovens que antes estavam no tráfico, se rendendo aos pés de Jesus, dizendo: eu não suporto mais o tráfico, eu não suporto mais as drogas, eu não suporto mais a prostituição, eu não suporto, eu quero viver Jesus. E nós vamos nos alegrar aqui, fazer festa para a honra e glória de Jesus, porque a alegria está em ganhar pessoas para Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero fazer uma simples oração. Você entendeu a palavra? Você entendeu? Uma simples oração. Irmãos, não tem vida melhor do que a vida em Cristo. Talvez você esteja perdido, sufocado em suas tristezas. Talvez você esteja sufocado em seus medos. Saiba hoje que Jesus pode libertar você de todos os seus medos, de todas as suas angústias, porque em Cristo somos livres. Se pois pelo Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo tem liberdade para todos nós que estamos aqui. Cristo tem alegria para as nossas vidas, amém? Então, se você veio aqui e você não entregou o seu coração a Jesus, é tempo de fazer. Hoje é o dia de você não pode sair daqui sem entregar o seu coração a Jesus. Feche seus olhos nesse momento, você vai ter essa oportunidade. Eu vou fazer uma oração, e se você quer entregar o seu coração a Jesus, você vai repetir essa simples oração. Feche seus olhos, diga comigo assim: Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu entrego o meu coração para que Jesus entre. Deus, perdoe os meus pecados, perdoe os meus erros, perdoe o meu afastamento, perdoe, eu fiquei tantos meses, tantos anos fora da tua presença, mas eu estou voltando agora. Eu quero a tua presença. Entra na minha vida, entra na minha casa, traga um novo refrigério, uma nova alegria, um novo sorriso. Eu entrego o meu coração a Jesus, no nome dele mesmo, no nome de Cristo, no nome de Jesus, amém.